Pastor, o senhor citou algumas vezes a igreja do qual o senhor é líder, né, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu tenho certeza que qualquer cristão conhece essa igreja, sendo da Assembleia ou não. E eu queria muito que o pastor falasse sobre o seu início na Advec, até porque hoje ela é uma igreja muito grande, muito conhecida, muito importante no meio gospel, no meio cristão. E, obviamente, o senhor também ganhou muita notoriedade com a igreja, né? Então, falasse um pouco do seu início na Advec. Quando cheguei na igreja, eu tinha 6 anos de idade. Quando meu pai saiu da Assembleia de Deus de Madureira e foi para a Assembleia de Deus da Penha. Então, eu estou há 60 anos na mesma igreja. Eu tenho 66, então eu estou na mesma igreja há 60 anos. Então, toda a minha infância, toda a adolescência, eu fui consagrado, eu fui o pastor mais jovem consagrado lá. Aos 23 anos eu fui consagrado a pastor, quando eu tinha 23 anos de idade. Então, eu fui consagrado ao ministério com essa idade. Era casado e casei com a filha do pastor. Meu irmão mais velho, casado com a filha mais velha. Meu irmão que é deputado, Samuel Malafaia, casado com a irmã mais velha de Elisete, e eu casei com a Elisete, nas famílias entrelaçadas. Meu pai foi vice-presidente do meu sogro. E eu, por 28 anos, eu fui evangelista, antes de ser pastor de igreja. Mas tinha uma atuação muito grande na igreja. Eu liderei juventude na igreja durante muitos anos, né? Depois deixei de liderar e passei a ter um ministério evangelístico. Comecei a pregar e aí comecei a sair e entrei na televisão aos 23 anos de idade. Então, por bondade de Deus, eu fiz a igreja ser conhecida, né? Porque naquela época a televisão ela perdeu força de 10 anos para cá com o advento das redes sociais. Mas a televisão era um instrumento muito poderoso. Ainda é, mas caiu muito porque com a questão do advento, aí a TV caiu. Porque cada um tem uma... Aqui é uma emissora de televisão, cada um tem. Então, eu entrei no programa de televisão e o nome do programa foi Renascer, né? Aí eu não tinha na época eu não tinha assim o conhecimento, o domínio de fazer registros e patentes. Aí alguém pegou o nome, patenteou e eu já estava no ar na televisão há alguns anos. Aí eu peguei e disse, não, eu eu não vou usar nome, e a pessoa que patenteou teve até a vergonha, né? Porque não podia dizer para mim, ó, tira o nome, porque sabia que eu usei o nome na televisão primeiro. Então eu, para não ser constrangido e não constranger, não querer me misturar, aí eu coloquei Programa Vitória em Cristo. Quando eu passei a ser o pastor, né, há 15 anos atrás, aí eu juntei o conhecimento do programa em rede nacional, programa diário, programa sábado. Então eu peguei e botei a Assembleia de Deus em vez de bairro, a Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, porque eu tinha uma visão expansionista para a igreja. Como é que ia ser? Assembleia de Deus da Penha no Piauí, Assembleia de Deus da Penha em São Paulo. Não dá liga esse negócio. Então eu peguei, já era conhecido pelo programa Vitória em Cristo, juntei o útil ao agradável, Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, porque eu sou pastor há 15 anos, fui vice-presidente durante 10 anos com meu sogro faleceu, e aí a igreja, por unanimidade, me colocou como pastor. Então, eu sou pastor, essa é assim, um resumo da minha história, desde criança lá, na mesma igreja, certo? Namorei só uma menina, que foi Elisete, casei, comecei a namorar ela com 14 anos, casei com 21. Então, eu tenho toda a minha história naquela igreja de desenvolvimento ministerial, de tudo isso, né, da minha vida. E quando eu passei a ser o pastor, a nossa igreja era uma igreja local, uma igreja de bairro, como a gente chama, como a Assembleia de Deus com congregações, né, a Assembleia de Deus da Penha. Mas eu tinha uma visão que Deus tinha me dado sobre ser uma igreja nacional e fora do país. Aí nós mudamos o nome, aí começamos a abrir igrejas e estamos nessa caminhada de abrir igrejas no Brasil e no exterior. Hoje são quantas, pastor? São mais 160 É muita igrejas. igreja. E eu acho muito nostálgico o pastor falando do programa Vitória em Cristo, porque o meu avô me fazia assistir com ele quando eu era criança. Todo sábado de manhã ele só vai ver desenho depois que assistir a televisão comigo. E o mais curioso era que o meu avô sempre foi batista, né? Eu tinha uma... Não tinha programa com pregação. E o senhor também abrange muito essas denominações, e não são todos os pregadores e pastores que conseguem essa facilidade de se comunicar com as diferentes denominações do meio gospel. Deixa eu né? dizer uma coisa da oportunidade que eu tive. É que na época você tinha Edir Macedo com o programa
da Universal, R.R. Soares, com o programa da Igreja da Graça. Esses dois pastores, eles sempre fizeram o programa para a igreja deles, certo? Para a Universal e para a Igreja da Graça, naquele estilo deles. Então não havia na televisão um programa com pregação, um pregador, pregando a Bíblia para todo mundo. Não tinha isso. Tinha os dois que trabalhavam com cura, né, com testemunhos, os dois muito parecidos, né? Cura, testemunho, bababá. Não tinha um programa. Então, quando eu cheguei na televisão, não tinha um programa com pregador. Aí eu comecei a pregar. Então, isso não foi nem porque eu era bom, é porque não tinha opção. Então, eu cheguei num vácuo que não havia opção. Depois de anos é que começou a surgir pregadores, né? Programas com pregadores. E aí, a partir disso daí, eu também realizei um outro sonho que eu tinha, que era de fazer grandes cruzadas evangelísticas, né? Mas não chamar de cruzada evangelística, porque o cruzado, o que é a pessoa de fora? Eu tinha na minha mente, eu via os shows dos cantores famosos e tal, eu dizia, caramba, por que a gente não pode fazer uma coisa assim top? Porque tudo nosso palco é carroceria de caminhão, sabe? Som emprestado, não sei de quê. E eu disse, não, o dia que eu quero começar, eu quero fazer uma coisa de impacto. E eu tinha medo de fazer cruzada por causa de quê? Por causa de chuva. Falei, caramba, já pensou? Você faz um movimento, gasta uma fortuna de dinheiro para tudo, depois chove. Aí Deus preparou uma para mim. Minha primeira cruzada foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí o sonho meu, né, eu chamava Vida Vitoriosa para você. Era o título. Eu fiz propaganda, Jornal Nacional, Novela das 8, Novela das 7, na Globo do Rio Grande do Sul. Eu entrei e paguei publicidade do evento, outdoor, um negócio muito violento, uma estrutura mega estrutura, sabe, de palco, de gerador, de tudo, unidade de televisão, aquela coisa monstruosa, de muito dinheiro. Muito dinheiro. Para você ter uma ideia, eu estou falando de... deixa eu fazer uma continha aqui. Eu estou falando de 20 anos atrás. Essa cruzada custou R$1.800.000. 20 anos. Olha, faz a conta de quanto é esse dinheiro hoje. Mas foi uma mega. Aí Jeová preparou uma para mim. A cruzada era sábado e domingo. Era a cruzada. Então, sábado, primeiro dia. Quando cheguei em Porto Alegre na sexta-feira, estava tudo lindo. O céu, tudo bonito. Quando eu acordei no sábado de manhã, chuva. Eu gelei. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Como é que vai ser chuva? Direto, eu fiquei agoniado. E comecei, chegando a hora da cruzada, não parou de chover. Chuva direto, o dia inteiro. Aí eu perguntando ao meu pessoal, como é que tá aí? Tem alguém? Tem gente? Não, tem gente, está chegando e tal. Não queriam me falar. Aí eu saí, tinha uma comitiva de carro, de batedor e tudo, que o governo cedeu para me acompanhar, para poder, por causa de trânsito e tráfego. Eu me lembro que tinha uma avenida, uma grande avenida, eu conheci o local, porque eu fui lá antes, na Concha Acústica de Porto Alegre, perto do Rio Guaíba, um espaço grande. Então você tinha, aqui tem uma via principal, depois a via faz isso aqui, e aqui uma outra via, que do lado direito você vê a Concha Acústica, aqui de cima, porque ela faz isso aqui assim. Então, estava tudo engarrafado. Eu falei, o que está acontecendo? Estava chovendo e tudo engarrafado, mas eu estava com batedor, os caras entraram na contramão, cortamos o carro. Quando eu entrei, quando você entra na pista lateral à Concha, você vê a Concha. Eu não acreditei. Tinha 150 mil pessoas debaixo de chuva. Então, Deus fez aquilo para mim pelo seguinte: faça o que você tem que fazer. A partir dali eu perdi o medo de fazer evento. Depois de Porto Alegre, debaixo de chuva, 4 mil pessoas aceitaram a Cristo, debaixo de chuva. Eu tenho os vídeos, tenho tudo isso até hoje. Depois disso ali, eu fiz uma cruzada. Olha só aqui, olha a brincadeira. Belém do Pará. Caiu uma chuva de arrebentar tudo. Nem aí. Palmas, Tocantins. Caiu uma chuva de arrebentar, eu não estou nem aí. Florianópolis. Caiu chuva. Aí eu fui, Deus disse assim. Virou marca também da cruzada. Chuva vitoriosa. E a pior delas, para mim a chuva mais violenta,
que deu água no tornozelo, no lugar que o povo ia, foi Foz do Iguaçu. Foi uma chuva violenta e tinha 10 mil pessoas no lugar, debaixo de chuva. E eu preguei debaixo de chuva e tive o prazer de fazer esses eventos grandes, 500 mil pessoas em Manaus, foi a maior delas, 300 mil pessoas em Fortaleza, 300 mil pessoas em São Luís, 300 mil pessoas, aproximadamente, 310, 290, por aí. 300 mil pessoas em Recife. Aí eu fiz várias dessas cruzadas. Nunca fiz no Rio, porque o Rio, eu aprendi que o Rio, a tradição do Rio de Janeiro, com muito evento, cruzada aqui não ia funcionar. Então, eu nunca fiz nenhuma cruzada evangelística aqui. Então, eu tive no meu ministério a televisão e as grandes cruzadas evangelísticas. Aí depois, então, eu passei a ser o pastor da igreja e eu aprendi que você não faz duas coisas boas ao mesmo tempo. A palavra divisão são duas visões. Então, se você tem duas visões na vida, você não vai a lugar nenhum. Então, quando eu passei a ser o pastor, eu cortei esse ministério evangelístico. Ou você é pastor de igreja, ou você faz um ministério evangelístico. Eu ia até perguntar se o pastor tinha vontade ou planos de voltar para a TV, mas está respondido. Não, eu tô na TV. Na TV eu não saí. Olha o que eu fiz. Eu resumi tudo. Quando começou o advento das redes sociais, eu fui cortando o programa. Eu tinha programa diário na CNT, na Bandeirantes, na Rede TV. Eu tinha programa dublado em inglês a partir dos Estados Unidos para 120 nações do mundo. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui cortando. Fui cortando, porque era um volume de dinheiro monstro. Sim. E hoje, só para marcar, eu tenho um programa na Rede TV, todo sábado, 9 da manhã, meia hora. Só para aquela turma dos 50 anos, dos 60, sabe? Dos 40 e pouco para cima, que me acompanha. Então, eu ainda tenho o programa até hoje, só para marcar posição. Um programinha de meia hora que eu prego, faço a mesma coisa que eu sempre fiz. Meu filho comanda o programa e só vem com a mensagem minha, pega uma mensagem, que eu gravo todas as mensagens que eu prego, e aí coloca as mensagens. É o que eu faço até hoje, continua lá o programa.